Aleluia, aleluia e aleluia. Queridos e amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos aqueles que estão nos acompanhando nesses dias de jejum e oração. O jejum é a oração intensificada, é a consagração a Deus em tempos de anormalidade. Por isso, quero convidá-lo a perseverar conosco. Não desanime. Se porventura você falhou em algum dia do jejum, retome-o. Chegue até o final. Eu creio que graça de Deus está disponível para nos capacitar a orar e jejuar. Por isso, hoje, nós vamos no nosso 6º dia. Como de costume, vamos usar o devocional do livro Pare de Presumir. 21 dias para vencer a ansiedade. Você pode adquiri-lo de forma digital nas plataformas da Hotmart e também da Amazon. Vamos para o 6º dia, página 53, quando a primícia não dá certo. Preste bem atenção, porque eu creio que nesse dia Deus quer livrar você de algum tipo de ansiedade ligado à primícia, ou com coisas, trabalho, família, que aparentemente não deu certo. Gênesis 49, versículo 1 a 4. Depois chamou Jacó e seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, preste atenção, meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Preste atenção, primícias. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Bem, esse é um dos textos mais proféticos da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, onde Jacó, um dos patriarcas, reúne todos os seus filhos e começa a profetizar um após o outro. E eu gostaria que você não desprezasse as profecias, porque a primeira carta aos Tessalonicenses 5, 21 diz: não desprezeis as profecias. Qual a conexão entre esse texto e a primícia? É porque Jacó diz que Ruben, o primogênito, era também as primícias do seu vigor. Então, existe algo que está lhe causando ansiedade. Porque talvez você está usando a sua força própria, as primícias do seu vigor. Seu primeiro emprego, seu primeiro filho, sua primeira célula. Então, eu quero levar você a, junto comigo, eliminar conceitos de ansiedade que estão prejudicando a sua vida, seu trabalho, seu ministério. Jacó e seus filhos. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, profetizou. Tudo que Deus faz pela casa e através da casa. O homem natural lá de fora não compreende essas coisas. Deus é pela casa, Deus é pela igreja, Deus é pela família. O encargo de Deus é sempre pela casa. Então, tudo aquilo que está afastando você da casa, da sua casa e da casa de Deus, não procede do Senhor. Porque Jacó e seus filhos, Azemar e seus filhos, João e seus filhos, fizeram uma coisa: ajuntai-vos, trouxe para perto. Talvez você esteja ansioso porque os seus filhos foram para longe, mudaram de cidade, mudaram de país. Querido, querida irmã, fique em paz. Deus está no controle. Você está em outra fase da vida agora. Mas o Senhor quer congregar, ajuntar. Depois chamou Jacó e seus filhos e disse, ajuntai-vos, vem para cá. Em dias de pandemia e distanciamento social, muitos irmãos se acostumaram a afastar-se. É o tal afastamento. Você acha que isso produz algo em você? Claro, afastar. A primeira coisa que Jacó fez foi ajuntar os filhos. Jacó é um dos patriarcas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É um dos símbolos daquilo que Deus quer fazer com os seus filhos. Deus quer nos ajuntar. Hebreus 10, 25, tem uma exortação para nós. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
Antes, admoestando-os uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? O dia do Senhor. Diferentemente da recomendação de muitos órgãos mundiais, a vontade de Deus é ajuntar, congregar. Se você observar, a nuvem pousava sobre o tabernáculo, a glória enchia o templo. Então, há um poder quando nos reunimos como igreja. Há um poder quando você reúne 2 ou 3 em nome do Senhor. É claro que você pode ter o seu relacionamento com Deus sozinho, mas a ordem bíblica é: congregue. Jacó reuniu seus filhos. E o filho que ele vai profetizar, que é alvo aqui da nossa meditação, é Rúben. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben. Rúben era o primogênito. Rúben é a primícia. Rúben significa uma bênção especial será liberada. Mas essa bênção não deu certo. E talvez porque não deu certo seu primeiro emprego, talvez seu primeiro casamento, talvez sua primeira célula, você tem estado ansioso e pensando que é o fim da sua vida. Não, calme. Como eu disse anteriormente, como eu disse ontem, há um fio de esperança. Há um fio de esperança. Rúben é a primícia de Jacó. Tudo para ser uma bênção, tudo para dar certo. Mas não deu certo, por quê? Inusitadamente, Rúben significa eis o filho, ou olhe para o filho. Por quê? Por que não dá certo? Porque a primícia não dá certo. Porque às vezes tiramos os olhos do filho, Cristo, e tentamos por nós mesmos dar jeito nos filhos, dar jeito no casamento, dar jeito na empresa. Rúben diz, Gênesis 49:3, minha força, meu primogênito, eu dou jeito, eu consigo, eu resolvo essa situação, eu tenho experiência. Não ande por esse caminho, porque esse caminho vai gerar ansiedade em você. Jacó disse, então, as primícias do meu vigor. Força é diferente de vigor. Minha força está no Senhor, mas talvez o vigor está na sua carne. Não confie na sua carne. Não confie naquilo que pode fazer o homem. Coloque a sua força no Todo-Poderoso, no favor de Deus. O Senhor é o iniciador de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Mas você já viu quem acha que tem vigor? Quem acha que tem experiência? Ele diz, eu resolvo, eu consigo. Os treinadores, os coaches amam ensinar isso para você. Vai, você consegue. A questão é, na força de quem? Porque se for na sua, pode ser à custa da saúde, da ansiedade, da família. Aqui, também no texto, 49:3 de Gênesis, Rúben, o meu primogênito, a minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez. Oh, sabe aquela pessoa que destaca de todas? Ele é altivo, ele já anda na frente de todos. Sabe o que significa altivez? Exaltação, inchaço, ato de levantar, ou seja, soberba. A Escritura diz que, Tiago 4:6, antes ele dá maior graça. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se quer ser livre da ansiedade, seja humilde. Eu e você já estamos no lucro mesmo. Não vão tirar nada de você, porque nós não temos nada se do céu não for dado. E se do céu for dado, ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Aleluia! A Bíblia diz também que Rúben era o mais excelente em poder. Olha o que diz o texto de Gênesis 49:3. Rúben, meu primogênito, minha força, o mais excelente em poder. O que se destaca de tudo. Não tente obter razão. Permaneça com favor. Qual é a sua força? Qual é a sua energia? Qual é a sua motivação? A força
deve vir do Senhor que fez os céus e a terra. Mas Rúben era impetuoso. Ele agia com ímpeto. 49:4, impetuoso como a água. O que pode segurar a água, gente? Não será o mais excelente. A primícia não deu certo. Você foi com muita força, muita gana, muita ambição. E desculpa a palavra que eu vou usar aqui, quebrou a cara. Por quê? Porque não foi na força de Deus. Foi impetuoso. Agir de ímpeto é agir precipitadamente. Provérbios 19:2 diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Oh, Cristo, livra-nos da precipitação. Talvez você tenha estado ansioso ou ansiosa porque quer agir rapidamente. E porque não agiu rapidamente, por força de alguma circunstância, está ansioso. Fique em paz. Deus está planejando a maneira de te abençoar. E por último, Jacó diz que ele profanou o leito de seu pai. O que é profanar? Profanar é tornar comum o que é santo. Em dias de relativização de tudo, de Deus, da palavra, da Bíblia, algumas pessoas querem tornar comum o que Deus santificou. Seu nome, sua presença, sua igreja, seu espírito, todos eles são santos. Tenha temor de Deus. Talvez você tenha andado ansioso porque já se tornou familiar com a presença de Deus, com a célula, com o culto. Tudo é comum, normal, profano. Profano é tornar comum. Então que hoje, pela graça, mediante a fé, você seja renovado na sua paz com o Senhor. Não use a sua força própria para tentar criar ou sustentar qualquer coisa. Use a força de Deus. Rúben foi a primícia que não dá certo, mas você já deu certo, porque você está usando a força de Deus, a confiança no Todo-Poderoso, a graça que está disponível em Cristo Jesus. Pense nisso hoje. Medite. Talvez você está muito agitado por tomar alguma decisão. Eu sinto que há pessoas que estão agitadas porque querem tomar uma decisão rápida, querem comprar rápido ou vender rápido. Calma, calma. Deus está planejando a maneira de te abençoar. Se não foi concretizado até agora, será que o Senhor não está livrando você de ser como Rúben, impetuoso, agir na força própria, no esforço próprio, no entendimento próprio? Aguarde mais no Senhor. Que Deus te abençoe, te favoreça. Continue conosco nesse jejum. E mais uma vez, compartilhe com pessoas que podem ser livres de toda ansiedade. Fica na paz. Até amanhã, na graça de Deus.